Oi, gente, meu nome é Julia Ingrid e essa é a aula de vocês de imunologia sobre combate a infecções extracelulares, bactérias, parasitas e fungos. Vamos lá! Essas são algumas perguntas dirigidas para vocês estudarem nessa aula. Mas vamos lá para a nossa aula. Os combates às infecções extracelulares. Quando a gente fala sobre combate às infecções extracelulares, a gente tem que entender que o nosso corpo ele desenvolve uma resposta mediante o combate de micro-organismos que entram em contato e ativam a nossa resposta imune. E os micro-organismos que a gente vai estudar nessa aula, que são extracelulares, são bactérias, parasitas e fungos. As bactérias extracelulares. Quando a gente fala de bactérias, a gente sabe que tem bactérias que são intracelulares e extracelulares, e que são patológicas ou não. Então, essas bactérias, elas são compostos unicelulares que podem ser patológicos e contêm a forma estrutural de cocos, bacilos ou espiroquetas. Quando a gente fala da estrutura interna desse processo bacterioso, a gente tem que entender que algumas são super relevantes para a gente entender essa reação a essas bactérias dentro do nosso corpo, que é a parede celular, a membrana citoplasmática e o ribossomo e os mesossomos. Essa bactéria, ela vai tentar entrar no nosso corpo e vai desenvolver a nossa resposta através de 3 processos: a agressão, a infecção e a ativação da resposta imune, que é o objetivo final, que é o nosso corpo responder a essa bactéria. A agressão, ela advém da produção de toxinas que facilitam a entrada da bactéria ao organismo, sendo essas toxinas presentes na parede bacteriana, que pode ser a exotoxina ou a endotoxina. Essa agressão é quando a minha bactéria ela consegue passar pelas barreiras da minha imunidade inata, como a barreira física ou mecânica, e consegue se fixar dentro do corpo. E aí eu entro no meu processo de infecção, que é quando ela já começa a se fixar e tentar absorver das proteínas daquele organismo para se proliferar. Essa proliferação gera um alerta no meu sistema imune, e aí eu tenho a ativação dessa resposta contra a esse micro-organismo invasor. E a gente sabe que a nossa resposta, ela é através de 2 outras respostas, a imunidade inata e a imunidade adquirida. Quando a gente fala da minha imunidade inata, minha resposta inata, a gente fala sobre a minha resposta inicial. Então, essa imunidade inata, ela está desde a fase de agressão da bactéria até a fase de apresentação de peptídeos deste antígeno aos meus linfócitos. O que é que acontece nessa imunidade inata? Quando essa bactéria ela consegue infectar o corpo humano, é iniciada uma resposta inflamatória e a membrana bacteriana acaba por ativar o meu sistema complemento, que no caso é a via alternativa, já que estamos falando de imunidade inata. Essa via alternativa ela é estimulada através da ativação do fator D e B, que vão iniciar essa cascata da via alternativa do meu sistema complemento. Nessa bactéria, eu falei para vocês que da forma estrutural dela, nessa parede bacteriana, nessa membrana, eu tenho proteínas, eu tenho compostos que são essenciais e reconhecidos pelas minhas células fagocitárias através dos receptores. Então, eu tenho meios de pump que são relacionados ao antígeno, que são reconhecidos pelos meus receptores. E esse reconhecimento faz com que as minhas células vão até o local de infecção e que elas comecem a soltar citocinas que vão a liberar citocinas que vão ser contra esse antígeno, que no caso é o TNF, a IL-1, a IL-6, a IL-8 e a IL-12. Quando eu tenho essa interação, o estímulo dessas citocinas, do TNF, é muito interligado a processos inflamatórios, assim como a IL-1 e a IL-6. O TNF ele faz mais uma coisa, ele ativa os macrófagos e esses macrófagos ativados, eles iniciam a produção do nós e do eros para tentar destruir por estresse essa bactéria. A minha IL-1, ela causa essa inflamação assim bem sintomatológica, que tem febre, que tem irritabilidade, que tem o cansaço inflamatório, a vasodilatação, e estimula a PCR, que vai estimular ainda mais a opsonização desses gradativos fragmentos desse antígeno.
O que é que vai acontecer? Essa opsonização estimulada vai também estimular o sistema complemento e também a SL1 vai acabar estimulando a TNF. Então, eu tenho uma citocina pró-inflamatória estimulando o outro, então eu tenho uma grande inflamação. A IL-6 também vai estimular a inflamação, principalmente estimular as citocinas de IL-1 e TNF a serem ainda mais liberadas. A minha IL-8, ela vai chamar para o local de infecção neutrófilos, macrófagos e também vai conseguir estimular linfócitos B. A minha L12, ela vai estimular a chegada de células NK, natural killers, e vai estimular também a secreção de interferon. Esse interferon vai estimular macrófagos, que vão estimular ainda mais os zeros e o nós tentando deter aquele micro-organismo. Mas e se nada disso der certo, eu vou ter a apresentação de pequenos fragmentos nesse processo de destruição aos meus linfócitos TCD4. E aí eu tenho a ativação da minha imunidade adquirida. Então, as minhas células APCs, elas vão reconhecer pelos pontos os antígenos, vão fagocitar esses pequenos fragmentos que estão sendo detidos. Esses pequenos fragmentos fagocitados vão ser apresentados ao meu linfócito TCD4 através do MHC do tipo 2. E esse linfócito vai reconhecer aquele antígeno e vai se diferenciar a uma resposta. Que resposta? De helper 2, porque se trata de uma bactéria extracelular. Essa resposta de helper 2 vai ser ativada, tá? E dentro dessa resposta de helper 2, eu tenho um padrão de citocinas que vão estimular a efetividade dessa resposta, que é a IL-4, a IL-5, a IL-10, a IL-13. E quando a gente fala dessa IL-4, é uma citocina que vai estimular ainda mais a resposta de helper 2 e, consequentemente, a ativação de linfócitos B. A minha IL-5 vai aumentar o estímulo aos meus linfócitos B e a IL-10 vai diminuir a intensidade da resposta de helper 1. Eu preciso diminuir a intensidade da resposta de helper 1 porque eu já tenho uma atividade muito grande da minha resposta de helper 2 e eu não posso ter as duas no mesmo local. Então, eu tenho uma citocina que vai inibir a de helper 1, que é a IL-10. E a minha IL-13 vai estimular tanto os linfócitos B quanto as células NK, o local de infecção. O que acontece com tantos estímulos ao linfócito B? Vamos lá. O linfócito B, como vocês já viram, a ativação do linfócito B, eu tenho um estímulo de diferenciação quando esse linfócito B ele é ativado. Esse estímulo de diferenciação gera com que eles se tornem plasmócitos e secretem imunoglobulina, os nossos anticorpos. E com isso, essas imunoglobulinas, elas vão ter o objetivo de neutralizar as bactérias e também vão estimular a opsonização, além de ativar a via clássica, porque agora estamos falando de imunidade adquirida, via clássica do sistema complemento. Essa via clássica, ela é ativada e ela vai gerar aquele antígeno, um processo de várias proteínas conjuntas e a formação do meu complexo de ataque à membrana. E a gente sabe que quando a gente tem a formação do meu complexo de ataque à membrana, eu tenho aquela formação, aquele extravasamento de proteínas essenciais e a entrada de compostos que vão conseguir danar aquele micro-organismo. E com esse complexo de ataque à membrana e as ligações dos meus receptores de imunoglobulinas IgG, tudo isso vai causar um enfraquecimento no meu micro-organismo, sendo essa resposta adquirida já muito efetiva para deter aquela bactéria. Falando agora de parasitas, para vocês entenderem que o parasita, ele é um micro-organismo muito grande. E assim como a bactéria, ele também tem fases. Ele tem a transmissão, a agressão, a infecção e a resposta imune. A transmissão é quando eu tenho a absorção desse parasita. Eu consegui entrar em contato com esse parasita por algum vetor. A minha agressão é a entrada dele no corpo. E a infecção é quando ele se fixa e libera toxinas. Essa liberação de toxinas é justamente para que ele fique mais tempo no corpo e para que a sua durabilidade naquele local, que a gente não consiga desenvolver respostas para ele. E a última fase é a ativação da minha resposta imune, que é aquela liberação de toxinas, começa a estimular aquela minha resposta imune.
Quando a gente fala desses parasitas, eles também estão presentes em imunidade inata e adquirida, e essa imunidade inata ela é altamente ineficiente. As barreiras elas não vão ser efetivas contra os meus parasitas, porque vão pensar, no ovo do parasita. O ovo do parasita, ele tem resistência ao ácido estomacal. E quando o parasita ele chega, esse ovo ele chega no intestino e ele se fixa, o peristaltismo, que é uma barreira mecânica, ele não consegue tirar aquele parasita quando ele já está fixado. Então, a minha imunidade inata, essas barreiras da imunidade vão ser altamente ineficientes. Então, e também devido ao seu tamanho, o tamanho desse parasita, o processo de fagocitose vai ser inviável, sendo a única coisa que chega a ser assim efetiva, que chega a ser ativada nesses casos de infecção por parasitas, a minha imunidade inata, é a minha via alternativa do sistema complemento. A ativação da via alternativa desse sistema complemento vai ser iniciada e vai estimular, através dos fragmentos, a opsonização, além de facilitar a chegada dos eosinófilos para degranular substâncias naquele micro-organismo, porque ele é muito grande, então eu não consigo fagocitar, eu vou ter que destruir ele de fora. Então, eu tenho o eosinófilo jogando toxina naquele micro-organismo, eu tenho a via de ativação, a via alternativa do meu sistema complemento, tentando deter aquele parasita, e além disso, eu tenho o estímulo de mastócitos e basófilos dentro daquelas zonas de infecção, também tentando deter aqueles micro-organismos. Aqueles grânulos que estão sendo soltos vão causar processos de inflamação, então eu tenho também chegadas de outras células no local. E esses ataques aos meus parasitas vão levar a solta de pequenos fragmentos dele, que vão ser fagocitados e apresentados. Quando eu tenho a apresentação desses fragmentos, as APCs elas vão se ligar aos vermes pelos receptores de PAMP e vão pegar esses pequenos fragmentos desses vermes e vão apresentar para o meu TCD4 através do MHC de classe 2. Os eosinófilos e os mastócitos da imunidade inata vão estar liberando a IL-4, que vai diferenciar esse processo de resposta em D helper 2. Em D helper 2. E essa ativação vai gerar a produção de várias citocinas, que são as citocinas relacionadas a D helper 2, como a IL-4, a IL-5, que a gente já viu, a IL-13, a IL-10. A IL-4, nesse caso, junto com a IL-13, vão aumentar a concentração dos macrófagos, que vão liberar a IL-10, inibindo a resposta de helper 2, de helper 1, e aumentando a resposta de helper 2. A IL-4 sozinha agora vai gerar uma ativação dos meus linfócitos B, que vão produzir imunoglobulinas IgE, que vão estimular ainda mais os eosinófilos e vão tentar destruir aquele antígeno, porque a gente sabe que as IgEs, elas são relacionadas com infecções parasitárias e os meus eosinófilos também são células especializadas nesses antígenos. A minha IL-5, ela vai ativar ainda mais os meus eosinófilos para aquele local de infecção. E esses eosinófilos, ao se juntarem com o IgE, vão estimular a liberação dos grânulos desse eosinófilo no verme. Como vocês estão vendo no GIF, eu tenho várias células atacando o meu parasita, sendo essa resposta efetiva. Mas essa resposta ela é totalmente efetiva sozinha? Não, eu vou sempre precisar de um acompanhamento farmacológico para que eu consiga deter aquele antígeno. E o último que a gente vai ver aqui são os fungos. Os fungos, as respostas deles são semelhantes às das bactérias, então a gente não precisa aqui repetir. É uma resposta que é dividida em imunidade inata e adquirida e leva todos aqueles processos de agressão, infecção e ativação do sistema imune. A diferença dos fungos para os demais parasitas extracelulares é justamente a capacidade de dimorfismo desse fungo. O que é capacidade de dimorfismo? O meu fungo, ele vai conseguir se tornar tanto um fungo de leveduras como de filamentos, o que vai dificultar uma resposta específica para aquele fungo, porque ele vai o tempo todo modificar o local de atuação, tornando-se ou extracelular ou intracelular. Então, vamos dizer assim, o meu fungo extracelular entra, eu tenho a ativação da minha D helper 2, essa D helper 2 causa uma potencialização imunológica com células específicas para aquele fungo,
extracelular e aquele fungo, ele acaba ativando o seu dimorfismo e se tornando um fungo intracelular. O que vai fazer com que meu corpo pegue aquele processo todinho e comece lá do início, ativando agora uma resposta de helper 1, potencializando essa resposta, e aí o meu fungo vai de novo e se torna extracelular, sendo esse processo constante o que necessita de uma intervenção farmacológica. E é isso, gente. Essas são as minhas referências sobre a aula de infecções extracelulares. Muito obrigada.